Hello people, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu tenho 28 anos e moro na Alemanha há 4 anos. E no vídeo de hoje vamos começar um quadro novo, que vai se chamar Casos Bizarros que Aconteceram na Alemanha. O CBAA. Não sei, faz sentido isso pra vocês? Se vocês gostarem ou tiverem uma sugestão de nome mais legal, deixa aqui nos comentários, por favor. E antes de começar o vídeo de hoje, por favor, deixa seu like. Esse roteiro me tomou, muito tempo mesmo escrevendo e eu não faço ideia de quanto tempo esse vídeo vai ficar. Curte o vídeo, comenta qualquer coisa, tipo um emoji, um kkk, qualquer coisa vai me ajudar, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque estamos rumo a 2.000 inscritos. Hey! Bora lá pro vídeo. Fé cega no mundo espiritual. Ciúme e escravidão levam 3 pessoas ao crime. O caso de hoje se passa no lago Mondsee, que fica a 58 quilômetros de Dortmund e é bem próximo de uma cidade chamada Soest, no norte de Sauerland. Bem próximo a esse lago tem uma trilha que leva a um cemitério super pequeno, que foi erguido lá pelo século XIX como local de sepultura de uma família nobre que foi extinta. Assim como muitas famílias nobres na Alemanha foram extintas por conta das guerras que estavam acontecendo ali naquele período na Alemanha. Então, essa família não foi a única, tá? E esse local, ele tinha uma atmosfera meio sombria, houveram vários relatos de pessoas que viram fantasmas nesse cemitério e coisas do tipo. E esse local foi palco de vários acontecimentos super estranhos que aconteceram aí no ano de 1986. Como a cena a seguir, que faz parte da nossa história. Uma mulher e 2 homens estão ajoelhados ao redor de um crucifixo de pedra, aparentemente rezando. Depois de um tempo, a mulher se levanta, aponta para um raio noturno distante e aperta a cruz com os 2 ombros. E de repente ela grita: assassino, assassino! Corre para um dos túmulos e desmaia. Os 2 homens puxam a mulher pela trilha que leva até o lago. Um dos homens pede desculpa e entra no lago. Gente, lembrando que isso aconteceu de noite, tá? Esse homem volta a falar umas palavras desconhecidas e a mulher desmaia novamente. Eles se ajoelham fazendo preces. A mulher acorda e os 3 fazem uma dança. Esse ritual, especificamente, de fato, se tornaria parte de um crime que iria acontecer no final do verão de 1986. Nessa época e nesse lugar em específico, era bem comum esse tipo de ritual religioso, né? Até porque o ocultismo nessa época na Alemanha, ele era bem assim, comum, recorrente. Muitas pessoas participavam do ocultismo, então se tivesse pessoas ali naquele local, eles não achariam, tipo, estranho ou uma coisa super bizarra, porque fazia parte do que acontecia naquela época, naquele local. Mas qual foi o crime? O que aconteceu? E antes de falar de fato o que aconteceu, né, como foi o crime e o decorrer da história, é muito importante eu falar assim que na Alemanha, muito raramente eles disponibilizam o nome completo dos envolvidos, né, do crime e tudo mais, ou vítimas e etc. Nesse caso em específico, né, que foi um caso de 1986, eu não achei, nenhum nome completo, achei apenas os primeiros nomes e a inicial de cada sobrenome. Também não achei foto dos envolvidos, então, não vai ter fotos aqui dos envolvidos ou coisas do tipo, porque eu simplesmente não achei e eu procurei muito. Mas vamos lá, então, o que realmente aconteceu? Qual foi o fato? No dia 30 de julho de 1986, por volta das 10h30 da noite, o policial Michael R. tocou a campainha da porta do apartamento de uma florista chamada Anne Marie, em Bochum, que fica próximo do lago Mondsee, que eu falei lá no começo da história. Quando a Anne perguntou quem estava ali, a Anne disse: sou eu, o Michael. Então, eles tinham um certo conhecimento ali, eles se conheciam, sabe? Já tinham sido apresentados. O marido da Anne, ou o futuro marido da Anne, tinha apresentado o Michael para ela alguns dias antes. Então ela não achou estranho, né? Ele tá ali batendo na porta. E o Michael perguntou onde que estava o marido da Anne. Ela disse que o marido não estava, então o Michael pegou e foi embora. Mas daí apenas 2 minutos depois o Michael volta e pede pra Anne pra ele comprar flores. Ele queria flores às 10h30 da noite, gente. 10h30 da noite. A loja já estava fechada. Como o Michael falou
falou que, tipo assim, ele queria as flores pra namorada, etc. E a Anne conhecia ele, então, tipo, ela não achou nada demais. Ah, vou só ali pegar umas flores pro Michael. Em um determinado momento, ela se abaixa pra pegar algo que tinha caído no chão. Então, o Michael enfia uma faca com uma lâmina de 20 centímetros em seu pescoço do lado direito. E essa facada foi, tipo assim, a pouquíssimos centímetros da artéria. A Anne cai no chão e o Michael ainda golpeia mais 11 vezes. E por conta dos gritos da Anne, a sua amiga e a sua filha vão até a floricultura. E isso assusta o Michael e com certeza isso foi definitivo para salvar a sua vida. Sim, gente, ela sobreviveu. Quando elas chegam ali na cena, elas ficam horrorizadas. A reação delas foi sair correndo, gritando, pedindo por ajuda. O Michael se assusta com isso e foge do local. Mas a Anne foi muito guerreira. Quando o Michael foge, ela se arrasta até o telefone e consegue ligar para a polícia. E a polícia vai o mais rápido possível. Eles receberam a ligação da própria Anne e de vizinhos pedindo por ajuda. Quando a polícia chega no local, eles encontram duas rosas formando uma cruz ao lado do corpo da Anne. O Michael foi preso no dia seguinte. Ele não negou a culpa. E ele foi interrogado diversas vezes pelos policiais que queriam entender por que o Michael fez aquilo. Tipo, por quê? Mas o Michael não falava nada. Ele não dava nenhuma pista. Até que 8 meses se passaram e no dia 19 de março de 1987 começou o julgamento do Michael. E ele fez declarações que chocaram todo mundo que estava ali, a ponto de o juiz cancelar o julgamento dele e pedir mais investigações para saber o que estava realmente acontecendo. E mandou enviar o Michael diretamente para uma clínica psiquiatra. Esse caso é tão bizarro e tão único que ele é estudado até hoje nas faculdades de Direito da Alemanha. Tipo assim, chegou um ponto que o juiz convocou o próprio advogado do Michael para depor. Eu só não entendi exatamente sobre o que ele teve que depor, porque eles não se conheciam. Então, tipo assim, eu acredito que o advogado teve que depor sobre os encontros que ele teve com o Michael e tudo mais. Ou talvez ele tenha sido apenas convocado para prestar mais esclarecimentos ou coisa do tipo. É uma coisa que não ficou tão claro nas matérias que eu achei, mas a gente segue aqui na história. E com tudo isso, o julgamento foi interrompido e mais 2 pessoas foram anexadas ali no inquérito e no processo de suspeitos, que era a Barbara H. e o Peter P. E como eu já falei aqui pra vocês, eu não sei o nome completo de nenhuma dessas pessoas. Eu não achei apenas a inicial de cada sobrenome. Então eu vou chamar eles apenas pelos primeiros nomes, tá? Então um pouco de bibliografia aqui pra vocês. O Michel nasceu no dia 28 de outubro de 1958. O pai do Michael sempre pressionou ele bastante em relação a estudos, a profissão. Inclusive, isso é uma característica bem alemã, assim, da cultura alemã. Eu posso explicar sobre isso em outro vídeo se vocês tiverem interesse, tá bom? Mas enfim, o Michael nunca retratou o pai dele como sendo um pai violento. Então, assim, eu acredito que ele não tenha sido violento, apenas essa pressão psicológica em relação a estudos e tudo mais. Na infância, o Michael sempre foi uma criança na dele, ele não era de falar muito, de se comunicar, assim, ele era, tipo, tímido, quietinho, sabe? Já quando ele chegou na adolescência, ele sofria muito bullying na escola, ele era, tipo assim, o estranho da turma. E assim, pra quem não sabe muito, até hoje existem algumas histórias de que o bullying aqui na Alemanha ele é algo extremamente violento. Se você pega, tipo assim, as séries alemãs, até as séries que tem na Netflix, você consegue ver isso, o quanto o bullying aqui é uma coisa bem violenta. E isso mudou muito nos dias atuais, mas naquela época, em 1986, era algo extremamente violento. Então ele sofreu, sim, bastante violência física nesse período aí de adolescência. O Michael, o pai do Michael queria muito que ele se tornasse um soldado militar. O Michael acabou não indo, né, pro militarismo, mas ele acabou se tornando um policial. E até ali na polícia, né, os seus colegas, ele também sofria algum tipo de bullying, porque ele era uma pessoa bem, assim, quieta, sabe? Não tinha namorada, não tinha muito contatos com mulheres e coisas do tipo. Mas nessa época aí já não era uma coisa violenta, era mais assim, era violência psicológica, digamos assim, né? Não física. E foi essa rotina do Michael que levou o Michael a frequentar bares, a começar a beber sempre depois do trabalho. Em um determinado dia, no início de 1982, ele conhece uma mulher chamada Bárbara, que nessa época tinha apenas 18 anos.
E eles têm ali uma conexão muito assim, que pro Michael foi tipo amor à primeira vista. A Bárbara acaba se abrindo pra ele, contando a história dele, falando, dela, né? Falando pro Michael que eles tinham, que ela e o ex-namorado, que se chamava Udo N, eles tinham acabado de terminar um relacionamento, porque 2 anos antes ela engravidou e o Udo não quis seguir com a gravidez. E ele ficou tanto assim, né, impondo nela um aborto, que ela seguiu com um aborto. Só que, na verdade, ela não queria fazer o aborto. Então, pra ela, aquilo foi um ato, foi uma situação muito dolorosa que causou bastante danos emocionais. E isso, né, tipo, esse fato foi sendo levado, que culminou aí no fim do relacionamento dela com o Udo. E como eu disse, eles tiveram ali uma conexão forte a princípio, né? Mas pro Michael, principalmente, isso foi tipo assim, amor à primeira vista mesmo. Eles começaram a sair, a ter um relacionamento, começaram a namorar. E após alguns meses, em maio de 1982, a Bárbara ela vai morar com o Michael. Mas, tipo assim, ela não gostava tanto, assim, dele, né? E ela sempre dava desculpas pra não ter relações sexuais com ele. Mas ele aceitava numa boa, sabe? Até que um dia, talvez, né, uma pressão ali do Michael perguntando por que ela não queria ter relação com ele, ela conta uma história que na cabeça dele fez muito sentido e ele super respeitou ela. Ela disse pra ele que fazia já bastante tempo que ela fugia de uma máfia poderosa de cafetões. Ela disse que ela foi sequestrada, torturada e escravizada falando. E daí, em um belo dia, ela conseguiu fugir. E foi assim que ela chegou ali naquele interiorzão da Alemanha. O Michael, né, por ser um policial, óbvio que ele quis levar o caso pra polícia. Mas ela falou pra ele que não ia resolver de nada e que ia piorar a situação dela. E que assim eles iam conseguir achá-la. Já que haviam, né, muitos políticos poderosos envolvidos e também chefes do estado, tipo assim, chefes de polícia, sabe? E pro Michael aquilo fez algum sentido, porque havia, assim, alguns sinais como o medo dela de ter uma relação sexual e alguns sinais no corpo mesmo que pra ele, naquele momento, aquela história fez, sim, algum sentido. Então ele decide que vai ajudá-la, tipo assim, por fora. Ele começa a fazer uma investigação independente, né, e chega até alguns possíveis suspeitos sobre o que ela havia informado a ele. Então ele ali bolou um plano, né, de segurança da Bárbara, de ficar vigiando o apartamento dele, porque ela morava lá. E daí quando ele tinha que trabalhar, né, nos dias que ele tinha que trabalhar, ele sempre pedia para um dos colegas dele ficar vigiando. E alguns dos colegas dele chegou a ouvir essa história porque ele pediu sim ajuda. Então houve pessoas ali, tiveram pessoas para ir depor depois, né, depois que ele contou toda essa história que eu vou falar aqui para vocês. E o relacionamento deles ficou nisso. A Bárbara não tinha tanta abertura, assim, sexual com o Michael, mas eles tinham ali um relacionamento de amizade, o Michael gostava muito dela, e foi ficando, assim, aquela coisa que da parte dele era um amor, mas da parte dela era um amor não correspondido, porque ela não correspondia aos sentimentos do Michael. E até que um dia o Michael ele foi trabalhar à noite, e quando ele voltou, ele encontrou a Bárbara e o amigo dele de trabalho que estava ali ajudando ele a cuidar, né, da segurança da Bárbara, e encontrou os dois na cama e sim, entendeu? Na cama. Obviamente o Michael não gostou daquilo e ele colocou ela pra fora. Mas, tipo assim, ele não corta totalmente o relacionamento dele com a Bárbara. Ele continua ajudando ela da forma que ele pode, mas assim, à distância. Só que daí o relacionamento dos dois, né, a conexão dos dois vai se esfriando tanto que ele perde contato totalmente com a Bárbara. E há algum tempo, assim, após esse contato com a Bárbara, ele também encerra essa investigação independente que ele estava fazendo. Nesse meio tempo que a Bárbara e o Michael terminam, ela conhece um homem chamado Peter P. O Peter, ele é um homem de 43 anos e ele cresceu na miséria. Ele cresceu, né, durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E, gente, só lembrando aqui pra vocês que em 1982, a Alemanha, ela ainda era dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então, tipo assim, as sequelas, né, as consequências da Guerra Fria ainda não tinham acabado para a Alemanha. A Alemanha ela foi se reunificar apenas dia 3 de outubro de 1990. Ou seja,
essa época ainda era um período muito triste na Alemanha, de tipo assim, de destruição do país mesmo. Então realmente tinha muita miséria no país, mas todos eles moravam do lado ocidental, o que era melhor do que o lado oriental da Alemanha. Os pais do Peter não tinham condições financeiras nenhuma e eles eram separados. Então ele ficava sempre trocando de casa. Ia da casa para casa da mãe, para do pai, da mãe, do pai. Até que um dia ambos decidiram colocar o Peter em uma espécie de orfanato. Não era exatamente um orfanato porque os pais dele eram vivos, mas era uma instituição que cuidava de crianças cujos pais não tinham condições de cuidar dos filhos. Tipo assim, era uma casa que colocava ali a criança para adoção, digamos assim. E nisso o Michael passou por várias famílias e ele não se lembra de ter tido nenhuma família que realmente tenha sido, tipo, amorosa com ele ou coisa do tipo. O Peter, ele é casado, mas é separado de corpos. Lembrando que naquela época eu acho que nem existia a palavra divórcio, por exemplo. Ele e a esposa não moram juntos. Eles tiveram 9 filhos e apenas um dos filhos, que tinha 15 anos, morava com o Peter. O Peter, ele era um homem muito trabalhador. Ele, tipo, batalhou muito mesmo para dar condições melhores para a família dele. Mas, tipo assim, gente, eram 9 crianças, 9 filhos. Mesmo ele trabalhando muito, foi muito difícil conseguir dar um mínimo de qualidade para essas crianças. E daí, na época que o Peter conheceu a Bárbara, ele falou pra Bárbara, né, que ele tinha terminado com a esposa, e o que realmente fez ele sair de casa é porque em algum momento ela desenvolveu uma dependência química com álcool e ele acabou não suportando mais aquela vida e saiu. Tipo assim, deixou a ex-esposa e as crianças, né, na miséria também, né, porque não fala, eu não achei também informações se ele dava algum tipo de pensão ou coisa do tipo, mas ele ficou só com o filho de 15 anos. E também um tempo depois que ele começou a namorar com a Bárbara, o filho dele de 15 anos sai de casa. Não sei, também não fala, né, se ele saiu de casa pra voltar pra casa da mãe ou se ele saiu de casa pra ir trabalhar, foi tipo seguir a vida sozinho e etc. Não ficou claro isso no texto, tipo, não achei em nenhuma matéria falando por que ele saiu de casa. E a vida seguiu. O Michael seguiu o caminho dele, a Bárbara e o Peter seguiram o caminho deles. Mas, gente, esse mundo é muito pequeno. 3 anos após, né, o Michael ter conhecido a Bárbara, eles se reencontram em um bar também. E aquilo pro Michael foi tipo assim, o Michael descreve aquilo como o melhor dia da vida dele, o dia que ele reencontrou a Bárbara. E todo aquele sentimento que ele já tinha sentido por ela, tipo, reacende, mesmo ele vendo que ela estava com outro homem ali naquele momento no bar. O Peter, ele tinha um interesse muito grande, né, no oculto, no ocultismo, e nesses 3 anos que ele ficou com a Bárbara também desenvolveu um interesse muito grande por isso. E ali naquele dia no bar, o Michael, ele meio que se torna amigo, né, da Bárbara e do Peter. Eles começam a conversar, a sair, e eles começam a introduzir, né, os ensinamentos e as coisas sobre o ocultismo pro Michael. E tipo assim, eles foram criando ali um laço grande, digamos assim. O Peter não se importava, né, dessa amizade do Michael com a Bárbara. O Michael não se importava de não ter relações com a Bárbara, de não ter um relacionamento romântico com a Bárbara, mas assim, no fundo ele queria assim um relacionamento romântico com ela, mas ele aceitava ali apenas a amizade dela junto com a do Peter. E pouco tempo depois eles eram tipo assim, amigos inseparáveis, faziam tudo juntos. E eles começaram a estudar bastante coisa do ocultismo, né, envolvendo a Atlântida. Tipo, eles compraram vários livros, como The Light of Atlantis, The Witch Advocate, The Mists of Avalon. Eles faziam viagens a castelos e expedições, né, a castelos. E a toda a rota, né, que demonstrava ali naqueles livros, eles iam fazendo expedições para explorar mais sobre o ocultismo, sobre os mitos e, enfim, sobre todo esse universo aí que eles gostavam de ler, enfim, eles faziam bastante coisa juntos. Em uma dessas viagens, eles se deparam com a história do príncipe Sire Wittgenstein. A família do Sire Wittgenstein é uma família da antiga alta nobreza alemã. No Sacro Império Romano, governou vários condados e principados independentes. Em 1806, esses territórios, né, que eram independentes, foram reunificados. Então, eles deixaram de ser independentes, como eu já tinha falado antes. Mas estima-se que essa família ficou no poder entre 1246 até 1948.
E a Bárbara fica profundamente impressionada com a foto do Conde Salentim, que fez parte dessa família no século XVI? 14, no século XIV. Mas assim, a Bárbara, ela se dizia ser uma pessoa meio mediúnica, sabe? E ela se conectou muito com essa imagem. E de alguma forma ela se convence o Michael e o Peter de que ela e o Salentim tinham uma ligação, assim, de almas do passado. E tipo assim, a Bárbara, ela misturava muito essas histórias. Ela misturava mito com religião, com ficção, com história mesmo da antiguidade, de impérios, etc. Ela misturava todas as coisas. Tipo assim, ela não era, tipo assim, sou ocultista da linha tal. Não, ela era ocultista, ela era cristã, ela era mediúnica, enfim, ela era um pouco de tudo, sabe? Então, tipo assim, era uma mistureba muito grande das coisas. E, tipo, ela tinha uma lábia muito grande, um poder de manipulação, principalmente sobre o Michael, gigantesco, sabe? Era visível. Tanto ela quanto o Peter percebiam isso. E ela chegou a dizer pro Michael algo assim, vou até ler aqui. A linha do parentesco espiritual entre nós, ela, a Bárbara e o Conde Salentim, é inquestionável e se estende por milhares de anos no passado e remonta à origem de Atlântida. Em Atlanta, nós fomos conectados antes da queda de Atlanta, como irmãos de sangue antigo, e desde então vagamos através dos tempos, renascendo várias vezes para reencontrar o vínculo do sangue antigo. E toda essa obsessão que eles tinham, né, principalmente da Bárbara, sobre mitos, religiões e história, foi se tornando, assim, de fato uma obsessão para a vida de todos e se misturando, né, entre fatos reais, realidade e ficção. Tipo, chegou uma hora que o Michael, ele não conseguia... eu digo principalmente o Michael porque toda essa história aqui é contada sob a visão do Michael, né, sobre o que ele contou no julgamento dele. E pra ele foi se tornando uma coisa que, tipo assim, imperceptível. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era ficção. Em março de 1986, aqui eu encontrei duas versões. Uma das versões diz que o Michael foi morar com a Bárbara e o Peter morava em um apartamento vizinho. Mas outras versões dizem que os três moravam juntos. E eu acredito mais na versão de que os três moraram juntos porque a Bárbara tinha um relacionamento romântico com o Peter, então não faria sentido nenhum o Michael morar com a Bárbara e o Peter em um apartamento vizinho. Tipo, faria mais sentido se o Michael morasse num apartamento vizinho e os dois morassem juntos do que o contrário, entendeu? Então eu acho que eles foram morar juntos ou muito próximos. Pelo menos muito próximos eles foram morar, que é o que as fontes dizem aqui. E só pra reforçar, gente, o Michael e a Bárbara, todo esse período, eles nunca tiveram relacionamento romântico nenhum. O relacionamento romântico dela era com o Peter, tá? Não com o Michael. E nessa época eles moravam em Bochum, que é aí por volta de 2 horas do lago Monzé, que eu citei lá no início. Mas aí vocês lembram, né, que quando a Bárbara conheceu o Michael, ela falou pra ele que sofria ataques. E daí ela teve que contar uma história, né, pra explicar pro Michael porque que ela tava livre ali. Ela disse que depois que eles se separaram, ela foi levada pra Hamburgo e lá ela sofreu tudo aquilo de novo. Até que um dia ela conheceu, né, um oficial da polícia que resgatou ela. E, tipo assim, libertou ela e ela ficou sob os cuidados, né, proteção física dele. Então, ninguém podia fazer nada com ela porque ele estava protegendo a Bárbara. E daí, então, a gente volta para Bochum, onde estava tudo acontecendo. Só que, assim, claramente essa história é mentira, porque a gente sabe que logo que a Bárbara se separou do Michael, ela conheceu o Peter, então ela foi viver com o Peter, ela nunca foi pra Hamburgo, essa história nunca aconteceu, tipo assim, foi uma invenção da Bárbara. Acontece, gente, que esse oficial morreu, tipo assim, o oficial, ele existia, tá, gente? Então, tipo assim, ela usou o nome de um oficial que existia, que era real, que era conhecido no meio da polícia e que o Peter era policial, então ele conhecia o oficial, só que pra endossar, né, a história dela, tipo, pra falar que, olha, dá credibilidade, tipo, isso aconteceu e foi esse cara que me salvou. Só que aí ele morreu, então ela teve que criar uma situação ali. E daí, o que fez sentido na cabeça da Bárbara é que, tipo assim, o oficial morreu. E o Michael gosta muito de ler jornal.
Então, não ficou claro se ela enviou mensagens criptografadas ou se ela manipulou o Michael a acreditar que existiam mensagens criptografadas de ameaças contra a vida dela e, consequentemente, do Peter e do próprio Michael, porque eles estavam com a Bárbara, ou ajudando a Bárbara de alguma forma. E era uma simulação de ameaça, gente, muito bem feita, tipo, muito bem feita mesmo. E teve um dia que a Bárbara e o Peter, eles afrouxaram as porcas do carro do Michael. Eu não sei exatamente o que isso significa na mecânica de carro, se alguém puder me explicar, eu não sei o que isso faz, não faço ideia. Mas enfim, o que estava escrito, né, nas matérias que eu li é que eles afrouxaram as porcas do carro do Michael. E daí o Michael, ele sofreu um acidente e mandou, né, o carro para perícia e tudo mais. E foi o mecânico que disse que isso tinha acontecido de forma proposital e falou o que foi mudado ali no carro do Michael. E isso fez o Michael acreditar na história da Bárbara, de que eles estavam realmente ameaçando novamente a Bárbara e ele mesmo. A vida dele agora estava em perigo também por conta da Bárbara. E além de tudo isso, a Bárbara, ela fazia umas simulações de ser atacada. Tipo assim, sabe aquelas com agulha que tem sedativo ou que tem veneno? A Bárbara falava que tinha veneno. E daí tinham pessoas de longe que ficavam jogando essas agulhas, né, nela. E eles estavam andando e do nada ela, tipo, se contorcia, assim. Fingia que desmaiava. Ou fingia, tipo, se jogava no chão gritando de dor, falando: ai, eu sofri uma agulha. Mas, tipo assim, gente, não tinha ali a agulha. Tipo, era invisível, não dava pra ver. Era como se fosse, assim, agulha que realmente entrou no corpo dela, porque assim, a gente sabe, né, quando a gente vê filme, etc, essas agulhas geralmente tem tipo um negócio que você tira depois, mas no caso dela não, entrava dentro do corpo e ela ficava bem, né, depois que entrava dentro do corpo, não morria nem nada. Enfim, o Michael acreditava nisso, era uma coisa muito convincente e de acordo com todas as coisas, né, que eles viviam ali naquele ambiente. E eles viviam realmente num ambiente muito tóxico, principalmente pro Michael, porque tudo indica que o Peter, ele sabia que tudo isso era armação, ele não acreditava tanto nisso, né, do ocultismo, ele gostava muito, mas ele não era fanático igual o Michael foi se tornando e a Bárbara era, sabe? Tipo, ele conseguia muito bem diferenciar realidade de ficção, e o Michael já não tinha mais essa diferenciação tão boa. E toda essa situação deles aí começou a afetar o trabalho do Michael, né? O trabalho verdadeiro dele de policial. Ele começou a ficar muito desatento, a chegar atrasado, a sair mais cedo, a não cumprir horário, essas coisas. Isso começou a afetar bastante o trabalho dele, até que chegou um dia que ele realmente se desligou da polícia. E daí a gente começa a introduzir o fator principal que levou o crime no futuro. Em um dos dias, né, de receber esses espíritos, essas entidades que a Bárbara recebia, ela sofreu um ataque, né, desses que não existiam. Ela sofreu um ataque, ela sofreu uma agulhada, ela caiu no chão, mas inconsciente, então provavelmente era tipo algum sonífero ou coisa do tipo. E daí ela acorda meio assim sonolenta, meio que sem conseguir se mexer, falando que ela recebeu, que ela estava sentindo a presença de um gato, de um rei gato. Ou de um gato rei, não sei como seria a melhor tradução, mas eu vou chamar de rei gato. Ela recebeu aí a presença, recebeu esse rei gato e ela tava sentindo a presença dele muito forte ali. E era um gato que ela já tinha uma relação especial, que ela já tinha recebido antes, mas aquele momento foi a primeira vez que ela falou sobre esse gato pro Michael. E daí, tipo, o Michael, ouvindo aquilo, achou meio bizarro demais, porque ele já tava acreditando, só que logo depois, realmente passou um gato ali. Então ele achou que aquilo fosse verdade, que tivesse algum sentido lógico, né, na cabeça dele. E daí tinha um arbusto, né, que começou a se mexer e o Peter falou assim: ah, olha ali, só que não tinha ninguém, era tipo só o vento mesmo. E o Peter falou: ah, Michael, fica aí com a Bárbara que eu vou atrás deles. E saiu correndo atrás deles, das pessoas que perseguiam a Bárbara. E tipo, voltou falando: ah, não achei ninguém não. Mas enfim, sabe, eram umas coisas assim que pro Michael tudo aquilo fazia ser tudo muito real, muito verdadeiro. E a partir daquele momento, as aparições desse rei gato, desse gato, né,
ele começou a ser muito mais frequente. Em uma dessas visitas, né, esse gato fala pra Bárbara que daria um jeito nesses que não existiam, mas depois dessa visita, misteriosamente, ela nunca mais foi perseguida. Eles nunca mais apareceram, ela nunca mais teve nenhum ataque, nunca mais desmaiou, nunca mais nada. Tipo, nunca mais aconteceu nada, ela ficou livre. E daí eles achavam, né, a princípio, o Michael tinha a ideia de que esse gato, ou até mesmo a Bárbara, achava que ele tava ali pra proteger ela. Mas vai ter um plot twist, gente, que vocês vão entender. E sem perseguições e mensagens criptografadas no jornal, sobrou muito mais tempo para voltar a estudar o ocultismo. E eles viviam disso, gente. Eu não sei de onde saía dinheiro, como eles se sustentavam e tudo mais, porque eles viviam dia e noite, 24 horas por dia, só de ocultismo. Mas agora eles começaram a uma introdução à transmutação de alma e magias pesadas. Pelo menos é assim que o Michael descreve no seu julgamento. E aí que vem o plot twist, gente. Em uma dessas sessões de ocultismo, um ser de luz incorporou a Bárbara e disse que... Esse ser de luz disse que os três eram ligados há milhares de anos atrás. Ele revelou que a Bárbara foi a causa do naufrágio de Atlântida, pois ela se recusou a se casar com um governante. E ele a jogou para as trevas, condenando a sua alma. E essa entidade das trevas, que tomou a forma do Rei Gato, foi em direção para consumi-la. Mas o Michael e o Peter, que também estavam lá em Atlântida e amavam a Bárbara, conseguiram salvá-la das trevas. Só que a fúria desse Rei Gato, que tomou uma forma monstruosa, grande, gigante, forte, e uma das patas era mesmo o formato de mão humana, ele destruiu Atlântida com água, ou seja, ele afundou a Atlântida. E nesse dia que isso aconteceu, esse ser de luz fez com que os três jurassem servir à humanidade. E eles aceitaram reencarnar a Terra todas as vezes que a humanidade sofresse algum tipo de perigo iminente causado pelo Rei Gato. Sim, gente. E eles acreditavam nisso. Principalmente o Michael. Aqui, assim, eu não tenho certeza absoluta o quanto o Peter acreditava nisso, mas a Bárbara parece que ela acreditava muito, ela era muito imersa nisso. Mas, assim, as notícias que eu achei, nenhuma tratava disso sob a visão do Peter, então eu não sei muito exatamente o quanto ele acreditava, mas o Michael, que tudo é tratado sob a visão do Michael, ele acreditava muito. E sob a visão do Michael, dá a entender de que a Bárbara também era fanática, ela acreditava em tudo que ela falava. E esse ser de luz, ele falou pra eles de várias situações, em várias situações da história, em que, na verdade, eles eram a reencarnação que estava ali. E uma das que eu achei mais absurdas, a Bárbara, ela foi a Maria, e o Peter foi o José, e o Michael foi Jesus. Na verdade, algumas das matérias que eu achei não fala nada sobre o Michael ser ali Jesus, né? O espírito dele vinha reencarnado na figura de Jesus. Mas teve duas que eu li que tinha falando sobre isso. Mas assim, a Bárbara, ela veio em formato, o espírito dela, né, a alma dela veio encarnada na figura da Maria e o Peter veio encarnado na figura de José. Gente, eles acreditavam como vocês estão vendo, era realmente uma mistureba total de ocultismo, de religião, de bruxaria, de história. Tipo, era muita mistura de muita coisa. É como se eles pegassem todas as coisas mais estranhas e bizarras da face dessa terra, colocassem tudo num balde e misturavam tudo aquilo, falando assim, agora é isso que aconteceu, agora é isso aqui. Entendeu? Tipo, umas coisas bem assim, bizarras mesmo. Agora o Rei Gato, ele estava de volta à Terra e ameaçando a Terra. E algumas semanas depois, eles tiveram a prova irrefutável de que o Rei Gato estava, tipo assim, a todo vapor trabalhando na destruição da Terra, porque aconteceu o acidente radioativo em Chernobyl. E o próprio Rei Gato, na noite que isso aconteceu, apareceu em sonhos para Bárbara falando assim, toma cuidado que eu estou de volta e vou acabar com a Terra dessa vez, e principalmente com vocês três. E ele ainda continuou falando que a terceira mundial estava por vir.
E, gente, as coisas que historicamente aconteceram naquela época, o estado que a Alemanha vivia naquela época, eram situações que realmente, quando você usava, dava pra corroborar a história deles. Porque, tipo, realmente aconteceu ali o acidente de Chernobyl e aquilo poderia, sim, ter sido escalado para uma coisa entre países. Que é exatamente o que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia. Chernobyl fica na Ucrânia. E isso afetou muito a Europa. Afetou muito a Europa como um todo, né? Porque essa radiação, ela não ficou só em Chernobyl, gente. A radiação, ela expande. Ela chegou a ser medida até mesmo nos Estados Unidos. E até hoje, aqui na Alemanha, a gente tem medições de radiação devido ao acidente que aconteceu em Chernobyl. Então, é uma coisa muito séria que, tipo, dá pra você usar isso e corroborar uma história totalmente sem sentido, como que a Bárbara tava fazendo. E o Michael, que tinha essa dissociação, assim, né, entre realidade e ficção, ele acreditava em tudo. Tipo, ele realmente foi imerso, né? Alguns dias depois disso, eles fizeram um outro ritual. E nesse ritual, um anjo disse pra Bárbara que para manter o rei gato sob controle, eles deveriam ir a uma casa todos os dias que ficava ali perto desse lago Monzé, né? Em uma trilha, que você chegava nesse lago Monzé e que chegava no túmulo que eu descrevi lá no começo, daquela cena lá do começo, já era um ritual que eles faziam todos os dias para manter o rei gato sob controle. Foi a primeira história que eu contei lá no comecinho do vídeo. Então eles foram aí pra eles iam pra esse local, né, pro Monzé, pro Lago Monzé, e daí eles faziam essa trilha todos os dias e nessa trilha, no final dessa trilha, eles chegavam nesse cemitério, né, que tinham a sepultura de 3 crianças, e daí nessa sepultura dessas 3 crianças, eles tinham que fazer os rituais ali ocultistas e, enfim, da religião que eles criaram para eles. E como eu disse, esse lago ele ficava aproximadamente 2 horas de Bochum e eles iam todos os dias. E o anjo ainda informou que durante o dia e durante todo o período que eles não estivessem lá para fazer o ritual à noite, eles não precisariam se preocupar, porque quem estaria fazendo nessas orações e rituais era os 4 arcanjos, né, da Bíblia e o Conde Salentim, daquela família que eu também falei um pouco antes no vídeo, né, que foi a foto, né, que a Bárbara se declarou família do Conde Salentim, ligada ao Conde Salentim. Então, era ali os 4 arcanjos, mais o Conde Salentim, orando incessavelmente, sem parar, para que o rei gato ficasse sob controle. E o anjo informou, né, que o ritual que os 3 iriam fazer todas as noites ali no lago Monzé era de extrema importância para dar as forças necessárias que os 4 arcanjos e o Conde Salentim precisavam, né, para manter ali o rei gato sob controle, sem se tornar uma ameaça mundial. E daí foi exatamente, né, nesse período que esses rituais começaram, que o Michael ele se desliga 100% e totalmente da polícia. Todos esses relatos que eu tô falando aqui, a maior parte, né, desses relatos, eles foram retirados, né, do julgamento do Michael, que teve 177 páginas escritas. E muitas pessoas foram depor, né, nesses julgamentos. Enfim, o Michael, ele cita inúmeros rituais e afins, mas eu quero falar de um específico aqui. Teve uma vez que eles fizeram um ritual no próprio Lago Monzé e eles salvaram a medusa do rei gato. Para vocês terem uma noção de como era a mitologia, história, religião. Enfim, eles salvaram a medusa do rei gato. Eles lutaram contra um monstro e levaram a medusa até o carro deles de forma obrigatória, tipo assim, à força. Ela não queria ir, mas eles levaram ela mesmo assim. E eu fico me pensando, gente, como é que você chega nessa situação de você tá num lugar que não tem nada, mas os 3 ali viam a medusa? Tipo, o que aconteceu? O Peter ele só fingia que via, a Bárbara só fingia que via e deixava o Michael ali acreditar? Ou os 3 realmente viam a medusa, viam os monstros, viam as coisas acontecendo? Porque, tipo assim, eu não consigo entender exatamente como que era essa neurose deles coletiva, tipo, em trio. Todos eles viam, tipo, eles estavam ali lutando contra o ar e
E ok. E outro adendo que eu já falei, né? Tipo assim, mesmo que tivessem pessoas, tipo, isso aconteceu no verão, e no verão você tem sol até quase 10 horas da noite na Alemanha. Só que, tipo assim, então em um lago, todos os lagos na Alemanha são muito bem movimentados durante o verão. E sempre tem, assim, jovens que ficam ali fazendo luau e etc. Só que, como eu disse, nessa época, os rituais ocultistas, eles eram muito comuns. Então, mesmo que tivessem pessoas ali, eles não achavam aquilo, tipo, bizarro ou estranho, a ponto de, tipo, vamos chamar a polícia aqui pra esses doidos aqui. Não, porque isso já era uma coisa comum e aqui na Alemanha, no geral, o pessoal é muito de, tipo assim, de sair no grupinho e cada grupinho fica no teu canto e ninguém mexe com o grupinho do outro. Então, tipo assim, isso realmente acontece bastante aqui na Alemanha. Então, eles não mesmo que tivessem pessoas, eles não achavam aquilo estranho. Em um desses rituais, o Michael, ele comete um erro por pura desatenção que resulta na morte do Conde Salentin. E por isso não existia mais os 4 arcanjos mais o Salentin cuidando do Rei Gato. Não existia mais isso, era só os 4 arcanjos. E os 4 arcanjos sozinhos, só eles, não era suficiente para manter ali o Rei Gato preso. E daí a Bárbara fica putíssima com ele. Só que coincidentemente, o dia que o Conde Salentin foi morto foi o mesmo dia que a Bárbara ficou sabendo que o ex-namorado dela, o Udo, ficou noivo com a Anne-Marie. Sim, gente, a Anne-Marie, a vítima desse crime. E, tipo assim, muita coincidência, né? A dona Bárbara acreditava muito nessas coisas, mas ela também tinha uma percepção muito boa da realidade, porque ela sabia que o ex-namorado dela ficou noivo com a Anne-Marie, então ela já criou ali uma situação de que não é possível mais prender o Rei Gato. E daí, a princípio, né, o que eles fizeram foi fazer com animais pra ali ajudar, dar uma força maior para os 4 arcanjos, até que um dia que esses não era mais o suficiente. E daí, no dia 23 de julho de 1986, o arcanjo, 2 dias antes do casamento do Udo com a Anne-Marie, o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel, ele incorpora a Bárbara e escreve em um papel: apenas um humano pode apaziguar o Rei Gato. A noiva de Udo N deve ser o escolhido como salvador da humanidade é o Michael. Vocês estão entendendo? Para onde que essa situação toda está sendo levada? Enfim, sim, isso está acontecendo. O Michael, ele entra ali em um colapso moral muito grande, porque como que ele poderia fazer algo assim com outro ser humano? Tipo, na cabeça dele isso não era algo que ele poderia fazer. Ele entra em um colapso muito grande, mas tudo que estava ali no meio que ele estava imerso, ele realmente acreditava que o fim da humanidade ia chegar se ele não fizesse o que ele fez. Acontece que, em um ato de coragem súbita, ele realmente toma coragem de ir até a casa da Anne-Marie e acontece tudo que eu já falei anteriormente, não preciso repetir aqui, e ele ataca a Anne-Marie. Só que o que acontece aqui, no dia seguinte ele é preso, a Anne-Marie sobrevive e o mundo não acaba. E é aí que a ficha do Michael começa a cair, principalmente, né, longe da Bárbara e do Peter, né, nesses 8 meses de prisão que ele teve, 8 meses até o dia do primeiro julgamento dele, que foi que ele contou a primeira vez toda essa história, e daí que depois começou as investigações. E quando ele contou isso tudo, né, no julgamento dele, ele não falou antes para os policiais. Os policiais perguntaram inúmeras vezes o porquê ele tinha feito aquilo, e ele não tinha falado nada. Ele contou no dia do julgamento, apenas no dia do julgamento. E foi algo que chocou tanto ali o júri popular e o próprio juiz, que o próprio juiz interrompeu o julgamento e pediu um novo investimento, um novo julgamento com novas investigações e novas provas, principalmente porque o juiz queria saber se outras coisas ali eram verdade, como a questão, né, a relação dos
que a Bárbara disse que sofria perseguição. O juiz queria que aquilo fosse investigado mais a fundo. Porque se pelo menos alguma parte dessa história fosse verdade, então eles teriam ali um problema muito maior, que envolvia e prostituição, entendeu? Então, tipo assim, o juiz queria que aquilo fosse investigado. E daí foi feito um novo julgamento que terminou no dia 21 de dezembro de 1987. E daí os 3 acusados, eles são condenados. A Bárbara e o Peter, eles foram condenados à prisão perpétua e o Michael foi condenado a 9 anos de reclusão em um hospital psiquiátrico. Só que eles não gostaram desse resultado, então os 3 entram com recurso, né, para reaver, para fazer um novo julgamento, né? Esse julgamento deles foi cancelado e daí fizeram então um terceiro julgamento. Nesse terceiro julgamento, que inclusive foi julgado em outro estado, porque ali, né, eles, o que os advogados usaram é que ali na cidade de Brochmont, onde aquilo aconteceu, todos os júris já tinham uma visão e o próprio juiz já tinha uma visão porque eles moravam ali, enfim, é como se eles tivessem sido influenciáveis por histórias externas e essas coisas assim. Além de ter vários outras, como é que fala? Eu não sei, manobras jurídicas. Eu não entendo muito, né, como que é o sistema judiciário alemão, tipo assim, nessa questão de dar pena e nomes e etc. Eu não sei muito como isso funciona, mas enfim, foi isso que começou a acontecer. Então, foi feito um novo julgamento que ele durou 8 dias. Esse novo julgamento, ele foi encerrado no dia 18 de janeiro de 1989. E a sentença, né, foi a seguinte: a Bárbara, ela foi condenada a 14 anos de prisão, o Peter a 11 anos e o Michael a 8 anos de prisão. Porém, o Michael, ele conseguiu continuar ali no hospital psiquiátrico. E, né, na verdade, eles foram condenados não, né, a homicídio, mas sim a atentado de homicídio. E, enfim, eu acho que essa é uma das histórias mais bizarras e loucas que eu já ouvi. Com certeza, ela é considerada um dos grandes casos do judiciário alemão. Todo estudante, né, que estuda direito, ele tem que estudar esse caso, tem que entender todas as nuances, né, todos os termos, como que uma pessoa que na verdade foi a pessoa que cometeu o ato, acabou tendo a menor pena e quem influenciou o ato teve as maiores penas. Então, tipo assim, isso é uma coisa que tá aqui no judiciário. Essa história, ela realmente aconteceu, ela é real, tá bom? Então, tipo assim, isso realmente aconteceu. E é isso. Essa foi a história. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário, por favor, que eu vou atrás de outros casos que aconteceram na Alemanha e a gente torne aí um quadro fixo do canal, os casos bizarros que aconteceram na Alemanha. Enfim, é isso, gente. Não se esqueça de dar o like, de deixar um comentário, qualquer coisa, nem que for um emoji, um kkk, porque isso me ajuda muito, tá? E se inscreva no canal, que esse canal está rumo a 2.000 inscritos. Bye!